Esta é a obra da maior flor do mundo, de José Saramago. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar. Uma maneira muito certa e muito explicada. Uma paciência muito grande, e a mim falta-me pelo menos a paciência, de que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores uma linda história que eu me inventei, mas que assim como eu vou ler, é apenas um resumo de uma história que em 2 palavras seguidas. Que me seja desculpada a vaidade, se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas, as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e as princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aprender a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve vir ver no dicionário ou perguntar ao professor. Sim, não. Porém, aqueles que fora das cidades não concebem histórias, nem sequer refletis. O meu herói vivo tem as suas aventuras atrasadas, fora da sossegada terra, onde vivem os pais, supõe que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página, sai um lindo pelos fundos do quintal, e de árvore em árvore, com um pintacilgo, desce ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo, da infância a todos nós permitiu. Em certa altura, chegou alguém das terras até onde se aventurava sozinho. Daí para diante, começava o planeta Marte, efeito literário, de que ele não tem responsabilidade. Mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase dali para diante? Para o nosso menino será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde nascerá. Resolveu cortar a direita pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sabes cobertas de campainhas brancas. E outras vezes metendo por bosques de altos freixos, onde havia clareiras macias, sem rasto. De gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia e também um calor vegetal, um cheiro de cal sagrado, de fresco como uma veia, branca e verde. Ó feliz e ao menino, andou, fora, radiando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inóspita colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta e quando lá chegou acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas de destino, era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansaço. E como este menino era especial na história, achou que podia de salvar a flor, mas que é água. Ali no alto, nem pinga, cá por baixo, só no rio.
E esse que longe estava, não importa. Desce o menino à montanha, atravessa o mundo todo e chega ao rio, ao grande rio Nilo, com o cabo das mãos chegou quanto de água lá cabia. Volta o mundo e atravessar pela vertente se arrasta 3 gotas que lá chegaram. Bebeu-as a flor sedenta, 20 vezes cai lá, 100.000 viagens à lua. O sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada já dava cheiro no ar. E como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as sombras e os pais, como é costume neste caso, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e vizinhos e mais vizinhos à busca do menino perdido e não o acharam. Estavam todos já em lágrimas tantas e era quase salpor. Quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme Que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando o refresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada com as flores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas flores, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e não poderão contá-la de outra maneira com palavras mais simples do que as minhas e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe um dia virei a ler outra vez esta história escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita. Histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e muito explicada, uma paciência muito grande. E a mim falta-me pelo menos a paciência, do que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei, mas que, assim como a vão ler, é apenas o resumo de uma história, em que 2 palavras se diz. Que me seja desculpada a vaidade se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que já escreveram desde o tempo dos contos de fadas e de princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve ir ao dicionário ou perguntar ao professor. Não se temam, porém, aqueles que fora das cidades não concebem histórias nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal e, de árvore em árvore, como um pintacilgo, desce ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nós permitiu. Chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante começava o planeta Marte, efeito literário de que ele não tem responsabilidade.
Mas com que liberdade o autor acha poder hoje aconchegar a frase? Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo pelos bosques de altas árvores, onde havia clareiras macias, sem rasto de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de cal fresco. Oh, que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inclinada colina, redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se chegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água, ali no alto, nem pinga, cá por baixo, só no rio. E esse, que longe estava, não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo. No côncavo das mãos, recolhe quanto da água lá cabia. Volta ao mundo a atravessar, pela vertente se arrasta. 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor sedenta. 20 vezes cai lá, 100.000 viagens à lua. O sangue nos pés descalços. Mas a flor aprumada já dava cheiro no ar. E como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido. E não o acharam. Este menino foi levado para casa rodeado de todo o respeito como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita.